Boa noite a todos. Eu vou dar início ao meu seminário. Eu sou aluna da Universidade Federal do Maranhão, campus São Bernardo, curso de licenciatura em Naturais em Química, docente Dr. Jefferson Almeida Rocha e discente Maria Domingues Melo Bandeira. O título do meu seminário é Os Sinapsídeos e a Evolução dos Mamíferos. Os sinapsídeos são um grupo de animais que inclui os mamíferos, seus ancestrais, todo animal mais próximo dos mamíferos do que de outros amniotas, os vertebrados cujo embrião é envolvido por uma membrana amniótica. Eles evoluíram de amniotas basais no final do período carbonífero e tem como grupo irmão dos sauropsídeos, sauropsidas, que inclui os répteis modernos, os dinossauros e as aves. A origem e a evolução, a estrutura do crânio dos amniotas. Os sinapsídeos, eles são facilmente distinguíveis de outros amniotas pela existência de uma fenestra temporal, abertura na lateral do crânio, logo atrás da cavidade ocular. Essas aberturas, que dão um nome ao grupo, forneceram novos pontos de fixação para os músculos da mandíbula, gerando uma mordida mais poderosa. Eles também desenvolveram dentes diferenciados de acordo com a função, os ossos do ouvido médio, típico dos mamíferos, um aparato secundário, estrutura que separa a boca da cavidade nasal, o céu da boca. Ainda não se sabe exatamente quando algumas características típicas dos mamíferos surgiram, como os pedos e as glândulas mamárias, já que esses fósseis muito raramente fornecem evidências diretas de tecidos moles, mas foram os sinapsídeos anteriores, mas as primeiras criaturas que criaram o hábito de amamentar seus filhotes. Como eu acabei de falar, isso aqui é uma árvore dos amniotas. Então, os sinapsídeos são um grupo que são dos mamíferos. Eles se encontram nesta posição aqui. Então, como eu falei, aqui na subclasse, a gente diferencia os sinapsídeos dos dinapsídeas e anapsídeas por causa da fenestra temporal. Por quê, Maria? Os sinapsídeos, eles possuem uma única fenestra temporal, perto do ocular, enquanto os diapsídeas, eles possuem duas fenestras temporais. Já os anapsídeas, eles não possuem nenhum tipo de fenestra. Então, daí, a gente já nota a diferença deles. Outra coisa, os sinapsídeos, a evolução do crânio, da estrutura do crânio deles, persiste até hoje nos mamíferos atuais. A linhagem dos sinapsídeos. Aqui nós temos a linhagem deles, desde os pelicossauros até os mamíferos mais atuais que temos hoje. Aqui temos a evolução dos crânios deles. Aqui, como você pode ver, tem uma evolução do Sinogatus, que é no princípio triásico. Aqui ele evoluiu até os Sinodontes, que está no período jurássico, né? Aqui temos esse daqui no Pérmico também. Começou no Pelicossauro e ele evoluiu até o Triásico aqui, como vocês podem ver. E aqui você vê que o crânio cada vez foi ficando maior. E aqui ele evoluiu até o período dos pelicossauros. Os pelicossauros. Os pelicossauros, eles são sinapsídeos primitivos, chamados de pelicossauro. Mesmo não sendo répteis, os pelicossauros eram criaturas bastante semelhantes a lagartos, com uma postura lastrada, corpo maciço, cérebro pequeno e escama. Eles se diversificaram substancialmente, tornando-se os maiores animais terrestres
entre o finalzinho do Carbonífero e o início do Permiano, com até 6 metros de comprimento. Eram provavelmente ectotérmicos, ou seja, a sua temperatura corporal dependia do ambiente, como demonstrado pela existência de grandes velas em algumas espécies, como o dimetrondo, como vocês podem ver aqui. Eles possuíam essa vela para ajudar na absorção de calor. Como eu falei, os sinapsídeos primitivos eles são chamados formalmente pelicossauros. As características deles têm uma postura lastrada, um corpo maciço, o cérebro pequeno e escamas e caninos longos. Já os terapsídeos é um grupo mais avançado de sinapsídeos. Apareceram em meados do Permiano e logo tomaram o posto de maiores animais terrestres pelo restante do período. Incluíam animais herbívoros e carnívoros, desde criaturas do tamanho de ratos e até herbívoros com mais de 1 tonelada. Eles tinham um andar mais ereto, semelhante a dos mamíferos, fenestras temporais maiores, mandíbulas mais fortes e possivelmente pelos e vibrisas, parecido com os bigodes do gato. A maioria, se não todos, botava ovo, e provavelmente eles já tinham sangue quente. Os seus dentes começavam a se diferenciar pelos seus incisos para morder, caninos para perfurar e rasgar e os molares para cortar a comida. Como eu falei, eles eram considerados os maiores, animais terrestres naquele período. Eles tinham um andar mais ereto, como vocês podem ver aqui. Eles possuíam fenestras temporais maiores, mandíbulas mais fortes, que ajudavam na mastigação, pelos e vibrisas, bigodes de gato, e membros posicionados. Como vocês podem ver aqui, eles tinham incisos. A sinodontia. Os sinodontes é um grupo mais diverso de terapsídeos. Eles desenvolveram um metabolismo mais rápido e possivelmente uma endotermia, sangue quente. Por isso, acredita-se que possui pelos para ajudar a manter o calor do corpo. Durante o Jurássico e o Cretáceo, a maioria era herbívora, embora alguns fossem carnívoros. Como precisavam consumir alimentos em quantidades maiores devido ao metabolismo acelerado, esses sinapsídeos desenvolveram a mastigação e dentes altamente especializados. A mandíbula passou a ser constituída por um único osso dentário, ao passo que os ossos menores que acompanhavam sua articulação gradualmente migravam para dentro do cânio, formando ossículos. Bigorna do ouvido médio, como vocês podem ver aqui nessa imagem, que hoje são encontrados exclusivamente nos mamíferos. Os membros evoluíram para se mover abaixo do corpo, em vez dos lados, permitindo aos sinodontos a respirar mais eficiente durante a locomoção e assim sustentar altas taxas metabólicas. Desenvolveu-se também um aparato secundário no céu da boca, que fez com que o fluxo de ar vindo das narinas passasse por trás da boca, em vez de através dela, possibilitando a mastigar e respirar ao mesmo tempo. Essa característica também está presente nos mamíferos hoje. Então, como eu falei, os sinodontes são um grupo mais diverso dos terapsídeos. Eles possuem um metabolismo mais rápido, ele tem uma endotermia, um sangue quente, eles já possuíam pelos, eram herbívoros, tinham dentes altamente especializados e ossos turbinados. Essas eram algumas das características deles. Os primeiros maliformes, eles evoluíram dos sinodontes há cerca de 225 milhões de anos, em meados do Triásico, e inclui os ancestrais mais próximos dos mamíferos. De início,
eram animais bem pequenos, semelhantes aos mussaranhos, em tamanho e aparência. Sua dentição era trocada uma vez na vida, assim como nos mamíferos. Evidências surgem que os maliformes já eram capazes de produzir leite, mas essa secreção seria usada primeiramente para manter os ovos juntos, já que estes tinham um revestimento coriáceo, sem uma camada calcificada, como nos ovos das aves, vulneráveis, portanto, à desidratação. Mais tarde, as glândulas envolvidas nesse mecanismo teriam evoluído para glândulas mamárias, produzindo uma secreção complexa e rica em nutrientes, uma vez que o leite tornou-se a principal fonte de nutrição para os filhotes. Os ovos puderam reduzir progressivamente sua quantidade de gêmeos e se tornar cada vez menores, resultando em filhotes também menores e mais dependentes do cuidado parental. Então, as características dos maliformes foi a evolução da mandíbula dental escamosal, a difundontia, o palato secundário, os ossos turbinados nasais, os pelos e as glândulas mamárias e as sebáceas. Os mamíferos atuais, linhagem anterior de mamíferos, né? Desde então, estiveram entre os animais terrestres dominantes. Hoje, há mais de 5.500 espécies de sinapsídeos conhecidas na forma dos mamíferos, que compreende desde animais terrestres até os aquáticos, baleias, focas, voadores, morcegos, incluindo o animal que já existiu, a baleia azul, e a única espécie dotada de raciocínio lógico, o ser humano. A maioria dos mamíferos são vivíparos. O embrião se desenvolve dentro do ventre da mãe, à exceção dos monotrematas, como os ornitorrincos, que põem ovos, mas todos eles amamentam seus filhotes ao nascer. Então, como vocês podem ver, que eu acabei de falar, as linhagens atuais que a gente temos são aquáticos, como vocês podem ver nessa imagem aqui, tem alguns exemplos. Eles são aquáticos, terrestres, voadores, e essas linhagens elas se dividem em monotrematas, em marsupilia e eutérios. Os monotrematas. Os monotrematas, eles constituem uma ordem de mamíferos que põem ovos, diferindo significativamente com os modos reprodutivos marsupiais e placentários. Os monotrematas, deles existem mais 5 espécies existentes. Uma das características é a presença de um bico córneo nos adultos e a presença de dente apenas nos filhotes. Eles têm ausência de pavilhões nos ouvidos. Aqui eu coloquei alguns exemplos. O ornitorrinco e acho que um porco-espinho. Marsupilia. Os marsupiais, eles constituem uma infraclasse de mamíferos que se distingue dos demais de sua classe, como os monotrematas e os placentários. Por sua anatomia e fisiologia reprodutiva, são vivíparos. Algumas características deles. A fêmea apresenta uma bolsa ventral. Eles são vivíparos, com a finalização do desenvolvimento no marsúpio. Esse marsúpio é uma bolsa. Eles têm taxa metabólica mais baixa que a dos placentários. Eles não apresentam hibernação. Eles se limitam a atividades diurnas. Eles são laterais. Aqui eu tenho alguns exemplos. O canguru, a mucura, né, é um exemplo. O gambá, como vocês conhecem, são um exemplo desse grupo. Já os eutérios ou placentários, eles constituem uma infraclasse de animais mamíferos. As fêmeas possuem mamilos para amamentar as crias, e todo o desenvolvimento das crias se processa no interior do útero, onde o feto é alimentado a partir de uma placenta. Uma das características deles
Existe mais de 5.000 espécies deles. Eles apresentam assim, biologicamente mais desenvolvimentos que os marsupiais e os monotrematos. Eles têm ausência de cloaca. Eles apresentam ânus e uma abertura para a eliminação de compostos nitrogenados. Eles têm presença de tetas e mamilos. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, deles, de placentados. Um macaco que eles possuem mamilos, tetas, um morcego, entre outros. Bom, essa era a apresentação do meu trabalho. Agradeço a todos pela atenção. Espero que todos tenham entendido. E muito obrigada.